Olá, gente, boa noite. Hoje é quarta-feira, 13 de maio. E vamos começar daqui a pouquinho mais uma oração para energizar o nosso planeta. Sempre muito bom lembrar que juntos fazemos a diferença. Nosso grupo orando em prol do bem e do bom, para os nossos irmãos, para o nosso planeta e, consequentemente, para nós mesmos, né? Isso é sempre muito interessante e gratificante. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar que essa constância diária, todo dia nós oramos, nós nos sintonizamos, cada um em nossas casas, isso está fazendo um fortalecimento nosso energético, e aí a gente, as nossas energias estão trabalhando mais e mais, porque quanto mais a gente usa, mais a gente fabrica, né? E como a gente tem usado sempre com muita oração, muita ligação bonita com o Pai, essa energia vai se fortalecendo nesse sentido de ajuda, de bem-estar. E se vocês perceberem, as nossas casas, como a gente tem feito essas orações, elas têm se mantido muito mais, energeticamente falando, muito mais harmoniosa, né? Então, é muito interessante, é muito bom, é muito importante. E aí a gente só tem a agradecer. Cada um de nós agradecer a Deus essa oportunidade desse trabalho tão profundo, tão bonito, tão singelo, né? Porque cada um está na sua casa fazendo, se dedicando alguns minutos, algumas horas por dia para a oração, né? Então, a Paula sempre fala assim, se você tem um limão, faça uma limonada. E na realidade é isso que nós fizemos, né? Essa união, com a falta de poder ir nas nossas orações, lá no nosso espaço, a gente conseguiu, através da tecnologia, nos unirmos. E aí formamos essa usina eletromagnética, ectoplasmática de doação, né? Isso é divino, é maravilhoso. Como a Lília Brandão está falando, é divino, é verdade, né? Então, agora, já que as pessoas já entraram, uma boa parte, né? Vamos fechar os olhos, vamos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos, ao nosso Pai Divino. Então vamos fechando os olhos, vamos respirando profundamente, vamos soltando lentamente. E assim nós vamos nos preparando e permitindo receber a ajuda dos nossos irmãos espirituais e nós intimamente nos acalmando e fazendo contato com o nosso Pai Divino, que está na nossa intimidade. Vamos procurar então o nosso Pai na nossa intimidade, que Ele está sempre ali a nos manter. E vamos fazer a nossa oração, o Pai Nosso da Inteligência. Pai Nosso da Inteligência, Pai Nosso que és o céu, plenitude divina, onipresente, onisciente e onipotente, origem, sustentação e destinação do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades. Teu nome é santo, por si mesmo é, acima de opções humanas, infelizes e felizes ou não. E os teus filhos, quando tiverem desabrochado as lactantes virtudes divinas, e se tornado espírito e verdade, como tu és, disso terão certeza. Em teu reino onipresente, onisciente e onipotente, vigoram a verdade, o amor e a virtude,
e em função de tuas leis eternas, perfeitas e imutáveis, teus filhos desaprocharão as lactentes virtudes divinas e, como unos totais, gozarão de tuas divinas glórias, por ser essa a sagrada finalidade do Espírito. Tua vontade será feita, porque as relatividades de tua mesma manifestação, entendam ou não os teus filhos ainda inconscientes, tramitam no seio da tua absoluta determinação. Nem só de pão vive o homem sobre a terra, e oxalá ninguém se faça egoísta, usurpador ou cego de espírito, a ponto de, por sua culpa, terem outros de sofrer a miséria, a fome e a nudez. Que teus filhos, sagrado princípio, deixem de lado os estúpidos religiosismos e sectarismos, venham de fato a conhecer a verdade e praticar o bem, e, assim, deixem de cometer tantos erros e crimes, pelos quais terão de responder até o último cêntimo. Como em tua divina onipresença prevalecem o poder, a justiça e a glória, faze, Senhor, que teus filhos assim reconheçam e vivam, para que a terra venha a ser, em breve, aquela apocalíptica Jerusalém celestial, livre de ignorâncias, crimes e sofrimentos, porque, Senhor, só assim a tua lei estará sendo vivida, o teu verbo exemplar conhecido e imitado, e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, terão completa franquia para que tuas legiões angélicas ou mensageiras possam realmente desempenhar a tarefa consoladora, produzindo sinais, prodígios e curas maravilhosas. Graças a Deus. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados, representantes de Deus nas mais diversas esferas do nosso universo, sempre lembrando que Cristo é um grau de hierarquia, Cristo não é um nome, né? Isso é muito importante. E vamos nos lembrar em todos os trabalhadores do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta, nas legiões angélicas que atuam nas mais diversas esferas desse plano material e espiritual do nosso planeta. Vamos nos ligar também aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que esse trabalho de hoje ele realmente possa produzir o bem, com a graça de Deus ele está iniciado. A Simone e várias entidades saídas dos oceanos se reúnem para acompanhar nossa oração. A Judite, muita cor verde, uma grande fogueira astral, limpezas, graças a Deus. A Silvia, uma legião de pretos velhos maravilhosos, fazendo limpeza com tanto amor e carinho que emociona. Eles acarinham todos nós e dão ervas de presentes. Graças a Deus. Deixa eu colocar, eu vi acima, teve acho que foi uma senhora que pediu por 2 pessoas que estão sendo obsediadas por espíritos. Eu pediria que você indicasse para que eles procurassem orar para o bem e para o bom, se ligassem a Deus de verdade, porque na realidade cada um de nós tem de mudar a vibração para conseguir se elevar. Muitas vezes a espiritualidade permite que esses espíritos até cheguem perto para chamar a atenção e acordar. Acorda, faça alguma coisa, né? Porque a gente entende que o trabalho ele é conjunto, mas se a gente não fizer, se nós, as pessoas que estão passando pela situação, não der o primeiro passo, fica muito difícil, né? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio e nós precisamos permitir. Você, como uma pessoa que gosta deles, falou que são boas pessoas e tudo mais, você vai se ligar. Isso qualquer um, quando a gente tem que fazer um pedido, a gente se liga com o nosso anjo da guarda, para o anjo da guarda dessa pessoa, pedindo que o melhor aconteça e que a gente possa dar as energias que nós temos, que nós podemos doar,
e o nosso anjo da guarda vai tirar e vai levar para ela, sem você ter a contrapartida negativa. A gente fala isso, chamamos isso de uma ponte, porque se a gente se liga diretamente, se a pessoa está muito baixa e nós estamos mais elevados, a ponte vai fazer isso. Então eu vou abaixar. E para não abaixar, para a gente sempre manter uma boa energia para poder ajudar, então a gente se liga com o nosso anjo da guarda, o nosso anjo da guarda se liga com ele e ele passa energia, tá? Isso é importante. A pessoa sempre, que a gente às vezes fala, mas ele está perdido. Então vá lá, converse com ele, fala para eles fazer as orações, faça oração junto, ajude, dê as mãos. É isso que é importante. A gente pode fazer uma parte, mas a pessoa tem de querer fazer a parte dela. Isso é muito importante. E não é dizer, mas isso é ruindade. Não é ruindade. Isso é aprendizado, é evolução, para que todos nós possamos crescer. Eu não posso crescer por terceiros. Se eu tenho alguma coisa que está fazendo a minha vibração ficar baixa, eu tenho de mudar o fato gerador negativo para passar para o fato gerador positivo, né? E como esse tinha várias outras pessoas na mesma faixa de energia, porque o pai, quando atua em um, não atua em outros, os pretos velhos foram e atenderam várias pessoas que estão nessa mesma situação. Porque como nós estamos com vários centros espíritas fechados no país e tudo mais, muitas pessoas ficam carentes de ajuda e de ajuda espiritual. Então, pessoas que estavam, através desse pedido, muitas outras pessoas estão sendo atendidas com a graça de Deus, né? E isso é importantíssimo. A gente não pode negar, a gente não pode obrigar ou não pode fazer, mas a gente jamais nega uma oração em prol de uma pessoa. Isso é importante, né? A Simone está falando de fazer as orações dos pretos velhos e das Marias. O Flávio está vendo muitos escovão e vassouras fazendo limpeza. O Cássio, todas as correntes de pretos velhos juntas fazendo a limpeza da terra com ervas aromáticas e purificadoras. A terra está emitindo muita luz verde e radiante. A Roseli, quando você estava dando essa explicação, muita gente vai sendo ajudada para que faça essa mudança. Graças a Deus. Faça por ti que te ajudarei, a Roseli Amorim. O Flávio, muitas macas sendo organizadas lado a lado. A Roseli, que deem o primeiro passo em direção à ajuda. É sempre importante, a pessoa precisa querer. Isso é o fato principal, porque existe aquilo que o Pai nos deu, é o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o caminho mais fácil, mas se eu quero fazer o caminho mais difícil, eu vou fazer o mais difícil. É o meu livre-arbítrio. Claro que tem situações que eu vou ter de passar escolhendo ou não, mas muitas decisões eu posso tomar e muitas vezes eu tomo de uma maneira errada. Aí eu vou ter de responder por isso. Então é o nosso livre-arbítrio. Deus, nosso Pai, Ele ama tanto a gente que Ele permite que a gente entre muitas vezes em algumas situações que não são as melhores. Mas isso também é uma forma de a gente aprender que isso está errado e começar a partir com mais consciência para o lado certo, né? Então é isso. Continuando o nosso estudo, né? Do livro de Bezerra de Menezes, Narrativa Iniciática, né? O extrato doutrinário. Nós estamos no item trabalho. Nós estamos na parte 3 de 4. Então amanhã tem a última parte que é menorzinha. Hoje nós vamos ler o da página 70 e um pedacinho da 71, tá? Prestem atenção, porque trabalho é vida. É o que a gente está fazendo aqui na carne, né? Não é só o trabalho espiritual, mas é o físico também. E não é só o trabalho remunerado ou aquele de ajuda às pessoas. É o trabalho que a gente está fazendo na nossa intimidade para mudar. Né? A nossa vontade de ser melhor, de mudar, de ser mais proativo, mais consciente. Né? Então vamos continuar a leitura. Pode-se conhecer o grau de adiantamento de um mundo, de sua humanidade, pelo processo de trabalho que nele funciona.
Em nenhum mundo superior o trabalho representa sacrifício. Em nenhum mundo superior o trabalho representa sacrifício. Desculpa, eu repeti. Porque ninguém abusa o direito e nem do dever de trabalhar e de fazer trabalhar. O trabalho não serve de explorador do indivíduo e nem da coletividade, porque extrair, elaborar, dividir e consumir toma a feição de ato religioso, de atuação espiritual, de oblata ao sagrado direito da vida. A Terra é o mundo em que os irmãos, por causa dos rudimentos do mundo, das riquezas passageiras, se esfolam e se marcam tristemente perante as leis de causa e efeito. Na Terra, trabalhar não é participar do honroso fenômeno de viver, porque pouco ou nada sabem os seus habitantes sobre a origem divina, o processo evolutivo e a sagrada finalidade da vida. Na Terra, ainda tomam os bens exteriores como principais, esquecendo por isso mesmo que no túmulo cessam as riquezas do mundo e começam a funcionar rigorosamente as responsabilidades adquiridas. 1 minuto depois da morte, empregados e patrões nada mais são sem ser filhos de Deus, irmãos que terão ou não cumprido bem com a função de viver no plano carnal. Cessa tudo quanto é formal e grosseiro, mas ficam de pé as responsabilidades. Quando se fala em mundos e em formas, trata-se de bancos escolares, nada mais, nada menos. Condições e posições representam oportunidades de aprendizados e de aperfeiçoamentos. Através dos mundos e das formas, o espírito aprende a valorizar o emanador, a emanação, as virtudes e as leis regentes. É importante não esquecer esta realidade, porque ninguém atinge o grau crístico sem passar pela prova dos mundos e das formas. E tudo isso representa apenas programa de trabalho, pois é impossível haver evolução espiritual sem a intervenção do trabalho. Logo, nunca se encare o trabalho como por oportunidade de uns explorarem a outros, de uns fazerem de outros apenas escravos ou objeto de prevenções criminosas. Essa parte realmente toca dentro da gente, né? Se a gente parar para pensar, né, que a hora que ele fala, minuto depois que você desencarnou, todos os teus bens materiais, tudo aquilo que você lutou, que você brigou, que você matou, que você fez o que foi, né? Um minuto depois, são todos irmãos. Aqueles que você prejudicou e aqueles que ajudou estão no mesmo barco, e cada um na sua energia e na sua vibração, né? Os bens materiais a gente não leva, né? A gente adquire no planeta e deixa no planeta. Isso é coisa da matéria. Os bens espirituais é o que a gente leva. É as boas atitudes, as boas ações, os bons pensamentos. Se a gente parar para pensar, é muito difícil a gente estar num local de mando, de comando de verdade, né? E fazer a coisa certa, né? Não se deixar corromper, olhar para o próximo, como um irmão, como um igual que cumpre uma função diferenciada. Inferior, não indifere, né? Inferior não é nem um bom termo, né? Uma função menos qualificada, mas indifere, é uma função importante. Cada um recebeu aquelas oportunidades na encarnação para aprender alguma coisa,
para evoluir. Então, a gente tem de encarar o nosso trabalho, seja qualquer que seja, né? Seja na cozinha da nossa casa, limpando a nossa casa, ajudando alguém, consertando um carro, indifere. Uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de aprender alguma coisa, uma oportunidade de evoluir, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê esses trabalhos que as pessoas estão com muitas preocupações, porque se vai ajudar um, pode prejudicar o outro, se vai fazer isso. Então, a pessoa tem que ter muita boa conexão com a espiritualidade para entrar sempre certo, para fazer o melhor e sempre pedindo que o melhor aconteça, jamais fazer uma coisa para prejudicar um irmão. Né? Porque a gente não pode sair da carne, claro, a gente sai, não é que não sai, mas a gente não deveria sair da carne com um monte de rabo preso, tendo pisado nos nossos irmãos. E muitas vezes a gente pisa sem perceber, porque a gente está, como aqui mesmo diz, a gente está num planeta que valores são muito adulterados, né? Então, aqueles bens mundanos, aqueles títulos são muito importantes para as pessoas. E aí elas não entendem que isso é só essa carinha, essa aparência. E o importante é o que está aqui dentro. O importante é aquilo que nós temos, né? É aquela força, é aquela vontade de ajudar, é aquele amor incondicional pelo próximo. Porque é o próximo, é o nosso irmão, é um outro irmão, é um filho do Pai como nós. Né? Então, muitas vezes, até você não ter tanto poder na carne, você não ter poder de decidir sobre muitas pessoas, isso é uma bênção. Porque a gente pode fazer um serviço muito bonito, mas a gente também pode fazer um serviço muito feio. Atrapalhar muito. A gente vem com uma missão linda de ajudar muita gente, não sei o que, e a gente acaba pondo os pés pelas mãos. Então, o discernimento, a boa ligação com a espiritualidade faz toda a diferença para a gente trabalhar em prol do bem e tentar fazer o melhor. Né? Isso a gente leva no decorrer de todas as encarnações, porque eu não vou ser chefe a vida inteira. E eu não vou ser empregado a vida inteira. Uma encarnação eu estou de um jeito, outra encarnação eu estou do outro, outra encarnação eu estou do outro, né? Porque a gente tem de aprender todos os meandros, a gente tem de aprender todas as facetas e os lados, para saber como é que a outra pessoa sente. Ah, mas a lei do esquecimento eu não vou lembrar. É verdade que eu não vou lembrar, mas o meu espírito vai marcar. E aí eu vou começar a ter outras atitudes quando eu perceber coisas erradas. Quando nós estamos nesse caminho, quando a gente encarna, tem a lei do esquecimento, aí vem toda a família que foi preparada, essa família, para nos receber. Como os nossos pais, a família foi preparada para receber nossos pais, então é toda uma história, né, de detalhes bem, sabe, até em mínimos detalhes, aí nós estamos nessa família, aí a gente recebe vários estímulos no decorrer da nossa infância, que a gente vai percebendo e nós vamos evoluindo. E aí, quando a gente começa a nossa vida profissional, a nossa vida de troca com outras pessoas, né? A gente começa aqueles estímulos que a gente recebeu com toda a bagagem espiritual que a gente tem, e isso vai se formando. Então, cabe a nós termos o discernimento de mudar e fazer, se tem algum estímulo errado, porque muitos têm, né? Fazer e mudar para o certo. Mas como a gente faz isso? Se a gente não parar para pensar, se a gente não tentar viver os mandamentos, se a gente não tiver a base de como Jesus realmente viveu, de como a espiritualidade se comporta, de como é a troca de encarnados e desencarnados, fica difícil.
como é verdadeiramente os 10 mandamentos, que todos falam, mas ninguém presta atenção ou pratica. Então, é muito, muito importante isso, ter esta noção. Viver os 10 mandamentos, orar para os outros no meio dos outros, ter como divino exemplo Jesus, que é o exemplificador, né? E não esquecer da paternidade divina que está dentro de nós, que é Deus, e que todos somos irmãos perante Ele. Então, quando a gente começa a ter essa postura, jamais a gente vai ter uma vontade de falar assim, eu vou prejudicar o meu irmão. Uma, porque tem a lei de causa e efeito. Outra, porque é meu irmão, filho de Deus, igual a mim. Se eu fiz mal a ele, eu vou receber alguma coisa, porque eu vou estar contra as leis, eu estou fora da harmonia. Então, vamos trabalhar isso dentro de nós. Não é fácil. Estamos num planeta de muita expiação, a gente recebe muitas informações negativas e a gente muitas vezes responde negativamente. Então é um trabalho de formiguinha íntimo, de mudança, de respirar fundo, de se ligar a Deus e pedir muita ajuda para todos, para os nossos anjos da guarda, e falar assim, para que a gente faça o melhor, que nós, cada um de nós, sejamos instrumento, o bom instrumento, né? Para fazer o certo, né? Eu vi que algumas pessoas aqui, tem alguns escritos, eu vou ler. Vamos aqui, eu acho. Muitos bebês em maternidades recebendo luz. A Simone, fisioterapeuta, trabalhadores do bem, vocês foram intensa e exaustivamente preparados para o presente momento. É hora de agir pelo e para o próximo. Lindo, maravilha. A Simone Lameiro, uma fila enorme de espíritos se firmando. E a Simone, fisioterapeuta, enquanto houver uma pessoa sofrendo, não podemos nos sentir plenos. Verdade. O planeta ele não vai evoluir de verdade enquanto não tivermos todos na mesma harmonia, né? Isso é verdade. Mas vai melhorar. A Cíntia, pude acompanhar uma cirurgia, cada um de nós ganhou uma rosa da Mãe Maria, vi também crianças, vi casas sendo limpas com ervas, graças a Deus. A Mônica Machado, muita limpeza. A Cláudia peço por todo ser vivente da face da terra. A Rose, no astral, esta palestra se repete para uma multidão ensinado sobre ética no trabalho. A Simone, fisioterapeuta, muitas salas de aula suspensas, ouvindo atentos. A Mônica Machado, muita limpeza com fogo. A Paula, muitas reuniões dos hindus com educadores encarnados e que irão reencarnar. A Silvia, nossos anjos da guarda posicionando atrás de nós, estão fazendo um trabalho de proteção e harmonização, assim como ajudando o entendimento e o desenvolvimento das mediunidades. Lindas, poxa vida, graças a Deus, quantas mediunidades, quanta coisa boa. Tá vendo o nosso grupo, a nossa evolução? Poxa vida, graças a Deus mesmo. Muito obrigada, Pai. Vamos agora ouvir uma oração e assim já vamos nos elevando para entrar naquela roda maravilhosa, no halo em volta do nosso planeta, junto com aqueles espíritos que estão vibrando pelo nosso planeta e por nós todos. E aí a gente de lá vai fazer os nossos pedidos todos. Vamos agora nos interiorizar e unir a esse grupo maravilhoso. Oração à verdade. Dá-me, Deus, ó Pai Divino, o poder de conhecer e viver Tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo da Tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração de Teus filhos o sentimento de respeito à Tua lei,
ao Cristo modelo que enviastes, e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as lactentes virtudes divinas em menos tempo. Graças a Deus. Vamos agora juntos com esse lindo elo de energia que faz ao redor do nosso planeta. Vamos nos unir, vamos pedir bênçãos para as nossas casas. Partimos sempre da nossa base, aí nós vamos ampliando os pedidos para a casa dos nossos entes queridos, familiares, ambientes públicos, privados, escolas, supermercados, clubes, ambientes de trabalho. Vão fazendo esses pedidos. Vamos ampliando para todas as casas do planeta, são todos nossos irmãos. Vamos pedindo que energizem as nossas águas, as águas das nossas casas, o copo de água, a jarra, a caixa d'água. As águas das nascentes, das represas, das cachoeiras, dos rios, lagos, dos mares. Das geleiras, das nuvens, todas as águas que estão nas mais diversas formas, gasosas, líquidas ou sólidas, dos nossos corpos, dos corpos de todo o planeta, de todos os reinos. Pedindo sempre a Deus que essa água seja muito fluidificada, para fazer o bem e o bom, para ampliar as energias, melhorar a imunidade, para tirar as chagas, para ajudar aos doentes e aos carentes, e para manter bem as pessoas sãs. Vamos pedir bênçãos divinas para o nosso planeta maravilhoso. Aquelas fotos dos satélites mostram como ele é lindo, como ele foi construído maravilhosamente pelos nossos irmãos cristificados. A gente sabe que quem comandou a condensação de energia do nosso planeta foi Jesus. E foi pensado em tudo, em todos os detalhes, claro, um Cristo que sabe tudo e foi feito perfeitamente para a nossa evolução. É um presente de Deus para a gente. E a gente tem de cuidar muito bem da nossa casa cósmica. É aqui que nós vamos encarnar e desencarnar para a nossa evolução, para atingir a nossa finalidade. Então, vamos jogar muitas energias para a nossa casa cósmica, que não deveria falar línguas distintas e que não deveria ter paredes e fronteiras, porque nós somos um único povo, a nação da Terra. Um dia nós vamos chegar a isso, e todos se olhando como irmãos, vamos o português certo.
Então vamos jogar energia em todas as faixas espirituais, em todos os reinos materiais, em todas as criaturas e emanaturas que aqui vivem, encarnados e desencarnados. Vamos pedir bênçãos divinas, em particular a todos os líderes políticos ou empresariais que pensem na coletividade e menos na individualidade. Vamos pedir que trabalhem muito no mental deles, vamos dar força para os anjos da guarda. E agora vamos nos abraçar, fazer aquela roda muito forte, como se toda essa roda ao redor do planeta fosse um único organismo, um único Filho de Deus trabalhando com uma única finalidade: jogar amor para esse planeta. Vamos jogar muito amor, muitas coisas positivas. Para que todos os filhos de Deus se sintam amados, se sintam respeitados e assim consigam pensar e trabalhar em prol de algo maior. Vamos agradecer muito a Deus a oportunidade de termos feito essa vibração positiva para o nosso planeta e, consequentemente, essa vibração positiva para cada um de nós. Vamos retornando às nossas casas, que eu vejo como se cada casa estivesse assim repleta de luz e de brilho maravilhosos, com muita proteção. A Kátia, as energias pararam cada um de nós, eu acho que pararam, né, cada um de nossas casas como uma árvore que brilha e se estende por diversos locais. A Simone, chuva de rosas brancas em várias partes do planeta, gotas de medicação azul, Vamarla e deve ser vermelha e violeta nas águas, Marias nos hospitais colocando bandagens nos tórax dos doentes, vários nascimentos. A Kátia, um plano com um lindo lago recebe energia de vários locais, reflete luzes e há imantações de água dos copos, jarras e fontes. A Kátia, todos apresentam-se fortalecidos com esta oração e ajuda. O planeta se transforma lentamente e as mudanças são graduais e constantes, muito sendo feito e muito ainda a fazer. A Simone, rosas brancas em nossas casas. O Jean, muita luz, muita energia, graças a Deus. A Érica, pude ver o planeta recebendo muita energia. Uma luz branca, foi lindo, graças a Deus. A Roseli, flores são deixadas nas casas, perfumando e iluminando. A Mônica Machado, a limpeza continua, o ambiente está mais claro. A Roseli, cada um de nós é fortalecido e revigorado, graças a Deus. Então, vamos agradecer a todos os nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva. Agradecemos aos nossos irmãos pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, os médicos, a mensageria divina. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados,
espíritos maravilhosos que representam o Pai e amam tanto que vêm e nos ajudam, nos dão a mão, nos mostram o caminho, nos ensinam. É maravilhoso o trabalho que eles fazem, e é maravilhoso o trabalho energético que eles jogam aqui, quer dizer, em todos os planos, quando eles vêm para o físico, quando eles estão no espiritual, a forma que trabalham, e sempre em nome de Deus, e sempre trabalhando em prol da evolução da humanidade. Muito lindo, muito agradecida. Vamos agradecendo. E agora vamos todos entrar dentro de nós mesmos e agradecer ao princípio sagrado, ao nosso Pai Divino. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimento. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículo 6. A Mara Silvia falou que viu pirâmides ao redor do mundo. A Ivana sentindo o cheiro de palha. Muitas graças a Deus, muita gratidão. Agradecendo muito a oportunidade. E a nossa nova oportunidade vai ser amanhã, às 20 horas. Né? Eu sei que a Maria está feliz com essa oração, também ama a oração, o reino de Deus, é tão pequena e tão profunda. Então amanhã, às 20 horas, juntos, fazendo essa oração e dando muitas graças a Deus. O trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigado, gente. Juntos fazemos a diferença. Sozinhos somos uma pilha, juntos somos uma usina de energia em prol do bem e do bom. Graças a Deus. Tchau, gente. Obrigado ao coração de vocês também. Lindo, lindo. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada.